Distintas irmãs, noiva de Cristo, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Por favor, queridos, queiram retornar aos vossos assentos. Quero manifestar a Deus por esta bendita e feliz oportunidade de uma vez mais eu poder ocupar esta santa tribuna para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também transmitir uma saudação a todos os internautas que estão online acompanhando esse culto. Que Deus abençoe você e a sua casa e seja abençoado pelo Senhor. Também quero agradecer essa oportunidade na pessoa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, confiança, na pessoa muito bem representada do nosso pastor Laertes Forcim. Deus abençoe, Senhor, toda a sua família, os meus pares que aqui estão, pastor Geraldo, pastor Tiago, pastor Sérgio, pastor Ernesto, que Deus abençoe a todos. Por favor, queridos, convido a todos para que abram as vossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 22. A epígrafe do texto está desta forma: Jesus acalma uma tempestade. Capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 22. Vamos ler alguns versículos. E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E correndo eles o perigo de sossobrar, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de grande temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Meus amados, estamos diante de uma exposição bíblica e de uma porção santa e sagrada, aonde podemos observar Jesus e seus discípulos que estavam no norte de Israel, e Jesus, ele cruza o mar da Galileia com seus discípulos no sentido diagonal, a noroeste da região de Cafarnaum, nas proximidades dos montes das bem-aventuranças. Logo se dirigindo para a região de Decápolis, Jesus vai para uma cidade chamada Gadara, e outra cidade mais distante ainda, chamada Gerasa. Então podemos observar que Jesus Cristo de Nazaré está demonstrando o seu poder sobre a natureza. E pela primeira vez em seu ministério, logo aqui nessa região,
ele declarou uma palavra de autoridade sobre os céus e sobre o mar. Com isso podemos observar a importância dos milagres de Jesus, que nos conduz aos milagres, às lembranças realizadas por homens cheios da presença de Deus e do Espírito Santo, como Moisés e como Elias. Por que isso, pastor Jairo? Porque Moisés, ele tinha autoridade dada por Deus sobre os mares. Elias, ele tinha autoridade dada por Deus sobre o céu. Então nós vemos a figura destes homens aparecendo na transfiguração e no livro do Apocalipse. E isso é um detalhe muito importante e precioso para todos nós, porque a Bíblia vai nos mostrar um componente apontando um acontecimento profético muito importante, pois a história e a Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam e que se realizariam no ministério de Jesus Cristo. Então, em Moisés temos a lei escrita, e com isso ele é um referencial. Ele é um referencial da lei. Moisés, que através do cajado que estava nas suas mãos, tocou nos mares, e o mar se abriu. Tocou na água, e ela se transformou em sangue. O outro referencial, que não podemos deixar de mencionar, é do profeta Elias. Então, meus amados irmãos, o fato de eles estar no monte da transfiguração e os milagres realizados por eles, e como dito anteriormente, o próprio livro do Apocalipse fazendo um apontamento, fazendo uma alusão a eles na realização de alguns sinais que foram realizados no Antigo Testamento, como no caso de Moisés, como dito e citado anteriormente aqui, que ele transforma a água em sangue, e no caso de Elias, de falar e as águas do céu ficarem retidas, e não haver nem chuva, e não haver nem orvalho. E no caso de Moisés, de realizar estes milagres, que foi tão importante para marcar aquela época, porque são dois referenciais de muita importância, e são dois pontos principais da antiga aliança, do Antigo Testamento, que são, primeiro, a lei, e em segundo lugar, os profetas. Não obstante, vemos também uma alusão ao profeta Jonas,
Por que Jonas, pastor Jairo? Porque quando Jonas, ele foge de Jope para Tarsis, em vez de ir para Nínive, Jonas, ele dorme no barco. Ele não estava nem aí com o que estava acontecendo. No caso do profeta Jonas, a tempestade, ela tinha um outro motivo e um outro objetivo. Pois essa tempestade era para forçá-lo aonde ele deveria estar. Mas Jesus Cristo, ele repreende a tempestade, porque ele tem autoridade nos céus, ele tem autoridade na terra, ele tem autoridade nos mares, ele tem autoridade sobre tudo. Por quê, pastor Jairo? Porque Jesus estava indo para o lugar certo. Jesus estava na direção certa. Jesus estava no caminho certo. E há tempestades, meu amado e querido irmão, distinta irmãs e noiva de Cristo, que são ocasionadas em nossa vida, para que possamos estar aonde devemos estar. E tem tempestades que se levantam, que as ondas são bravias, que o mar se encapelam, que em vez de vir pela retaguarda por trás, elas vêm de frente, elas vêm na nossa direção, vem no nosso caminho, vem de encontro comigo, vem de encontro com você. Eu não vim aqui dizer nessa noite que se Jesus estiver no seu barco, os acidentes não vão acontecer. Não. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que se Jesus estiver no seu barco, por mais que aconteçam acidentes, você não vai morrer, você não vai perecer. Porque com Jesus no barco, os acidentes acontecem e não são fatais. Mas se Jesus não estiver no barco, os acidentes acontecem e serão fatais. Que Jesus esteja no controle do barco da tua vida. Que Jesus segure nas tuas mãos essa noite, no meio das ondas e no meio das dificuldades, porque as ondas estão encapeladas, o mar está bravio e as ondas estão vindo de frente. Sabe por quê? Porque a sua vitória está ali na frente, e o diabo, ele não pode tocar naquilo que Deus está para colocar nas tuas mãos. Ele pode levantar tempestades, ele pode levantar os mares, mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Em detrimento do profeta Jonas, Jonas estava na desobediência, mas Jesus Cristo, na sua condição humana, estava na obediência. E quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos dá autoridade, Ele nos habilita, Ele nos capacita, e Ele fala assim: aquela autoridade que eu tenho, eu te dou. Pode dizer à tempestade essa noite: acalma-te, aquieta-te. Deus te deu poder para dizer isto essa noite. Ele te deu capacidade,
Ele te deu graça, Ele te deu virtude, Ele te deu unção para você dizer para o mar desta vida que se levanta contra você: mar, aquieta-te, vento cessa, porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Então, se Jonas dissesse: acalma-te, ó tempestade, com certeza, por conta da sua rebeldia, essa tempestade não iria se acalmar. Por quê, pastor Jairo? Porque ele estava fora dos propósitos de Deus. Mas vamos prosseguir no texto. O que me chama a atenção era o local, o espaço, pastor Ernesto, que Jesus estava deitado na polpa do barco. Não tinha lugar melhor, pastor Sérgio, para estar. As ondas batiam de frente, ele estava lá atrás. Ele estava descansando, porque esses discípulos eram homens preparados, acostumados com as lides do mar, com velejar pelas águas. Eles estavam acostumados a mares revoltos. Jesus Cristo estava ali tranquilo, estava ali calmo, dormindo. Jesus estava dormindo neste local, descansando daquele dia de trabalho, na polpa do barco, para que ele pudesse fazer e realizar o que ele tinha de realizar. O que nos chama a atenção é o desespero dos discípulos, em contraste com a tranquilidade de Jesus. Pois aquele tipo de tempestade, meus amados irmãos, no mar da Galileia não era comum, pois esta região era um local semiárido. Então, não era comum uma tempestade daquele nível. Não era comum. Agora, o que existe nesta região do mar da Galileia são índices de ventos e não acontecimentos de tempestade de água, que segundo alguns estudiosos e meteorologistas, ali naquela região do Mar Morto, existem pequenas incidências de pequenos tornados de vento. Mas eu creio que aquela tempestade era típica, era algo fenomenal, pois os discípulos, como dito, eram homens acostumados com o mar, porque a forma que eles falaram com Jesus: Mestre, Senhor, não se importa que estamos perecendo. Esta situação aponta que era algo muito mais grave do que eles podiam imaginar. Era uma situação atípica, era uma situação diferente daquela que eles conviveram. Era uma tempestade anormal.
Mas eu abro um parêntese aqui. Porque Jesus estava dormindo na polpa do barco. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. E quando ele está no controle, não adianta ter o domínio da máquina. Não adianta ter o domínio dos remos. Aqui eu domino, aqui eu mando, eu sou o cara. Não. Isaías 45:9 diz: quem és tu para contender com o seu Criador? Cacos entre outros cacos de barro. Porventura dirá o que fazem ao que formou: a tua obra não tem mão? Ai daquele que gera e ao filho que dá a tua luz. Se Jesus está no controle do barco, não tem anel que vai te salvar. Se Jesus está no controle do barco, não tem conta poderosa recheada de dinheiro que vai mudar a sua história. Não tem diploma que vai mudar a sua vida. Não. Porque quem tem o controle de tudo, quem tem o controle da natureza, quem tem o controle da vida, é Jesus de Nazaré. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua família. Ele está no controle de tudo na tua casa. Não temas. Pastor, a tempestade é atípica. Não temas. O Senhor está no barco. Você não percebeu, mas Jesus está no controle do barco. Ele está no barco da tua vida. As ondas estão encapeladas, mas Ele está no barco. As ondas estão furiosas, mas Ele está no barco. Os ventos são revoltosos, mas Jesus Cristo está no barco. Ele está no barco. Ele está no barco. Ele tem um controle de todas as coisas. Jesus se levanta, eu acredito, se espreguiça, limpa os olhos e repreende a tempestade, dizendo: mar, acalma-te e emudece. Desculpe o termo que eu vou usar pejorativo, pastor. Ele disse mais ou menos assim para o mar: cale a boca, fica quieto. Eu sou Jesus. Eu te formei. Eu te criei. Me obedeça. E isso só acontece com quem tem autoridade. E Ele está te dando autoridade esta noite, meu irmão. Ele está te dando autoridade, minha irmã, esta noite, para dizer: mar, aquieta-te. Tempestade, emudece. Porque Jesus Cristo me dá autoridade nesta noite. Ele está te dando autoridade para repreender os mares revoltos da tua vida essa noite. Ele tem autoridade sobre os céus, sobre a terra e sobre o mar. Toda a natureza converge para a sua vontade e autoridade. Ponto final. Tudo está no seu controle. Então, Jesus Cristo, podemos observar um outro ponto importante. Neste mar revolto, e Jesus Cristo descansando, mas indo para a direção certa. Ele estava ensinando os seus discípulos que eles também tinham autoridade sobre a natureza, mas através do nome dele.
do nome precioso de Jesus Cristo. Mas esses discípulos não estavam exercendo a sua autoridade. Por quê? Porque o Senhor Jesus dizia a eles: olha, vocês são tão tímidos, vocês são tão tímidos. Se observarmos na versão do capítulo 8, de versículo 26 de Mateus, ele diz: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Então podemos ver nesses milagres que Jesus estava tratando de uma deformação de todos os seus discípulos. De todos. Não era só de um ou de outro, não, era de todos os discípulos. Uma deformação, uma deficiência, pois todos eram covardes, todos eram tímidos. Eles não reconheciam ainda quem era Jesus. Meus irmãos, isso não é de se admirar. Eu acredito que houve ali algumas pessoas que fizeram alguns sinais, ou seja, alguns milagres, porque a história dos judeus era assim. Mas todos os sinais, todos os milagres são operados por intermédio do Espírito Santo. Mas naquele momento, eles não estavam olhando somente para quem fazia sinais. Naquele momento, quem estava lá era a própria unção, era o próprio poder, era o próprio milagre. Era o Senhor Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. É o dono de todas as coisas. Pois ali estava alguém que tinha e que tem o poder sobre toda a natureza. Porque até aquele momento eles não estavam entendendo tudo isso. Tanto é que eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como pode eles perguntarem isso, meus irmãos? Amados, esse homem é Jesus, mas a ficha deles ainda não havia caído. Mas eu glorifico a Deus, que no meio de tantas dificuldades, que no meio de tantas lutas, que num tempo jamais imaginado por mim e por você, meu querido internauta, meu irmão que comigo aqui está, Deus nos preservou. Enfrentamos crise hídrica, enfrentamos uma doença jamais vista pela humanidade e estamos enfrentando. Quantas pessoas foram dizimadas e a gente está gritando: mestre, não te importas com o que está acontecendo? Eu perdi um ente querido, o meu pai morreu, a minha mãe morreu, o meu irmão morreu, alguém da minha família morreu, e eu cresci vendo e ouvindo que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Meu irmão, não esqueça que com Cristo no barco,
Os acidentes vão acontecer, mas não serão fatais. Mas sem Jesus Cristo no barco, os acidentes acontecerão e serão fatais. Ele está no controle da tua vida. Não tem te faltado nada. Você está aqui e eu estou feliz por olhar para você essa noite e poder contemplar a sua face e glorificar a Deus pela tua vida, porque quantos queriam estar aqui e não estão? Jesus Cristo está no controle do barco da minha e da sua vida. Ele está dizendo nesta noite: tempestade acabou, ventania acabou, eu tomo a frente da situação do meu servo e da minha serva nessa noite. Ecalamachurianda arabaharabacanda e barabachurianda ecanda labahas. E um outro sinal que podemos entender aqui é que este acontecimento comprova a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele tem autoridade sobre a natureza. Por quê, pastor Jairo? Jesus Cristo, Ele é o Criador. Ele é o Criador da minha vida, Ele é o Criador da sua vida, Ele é o Criador deste universo, Ele é o Criador de todas as coisas. E eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, essa tempestade que você está enfrentando acabou hoje. Tem um fim hoje para essa tempestade. Jesus Cristo está no comando do barco, porque Ele é o próprio Deus. Eu quero te convidar nessa noite, nesse 1 minuto que me resta, a se colocar de pé junto comigo. E eu quero te fazer um convite. Você que precisa de uma resposta. A Bíblia diz que a oração da fé é que salva o doente. Jesus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Você que precisa de uma resposta para este mês e ainda para este ano, de uma situação urgente da tua vida, eu quero te dizer que Jesus está no controle do barco. Com a sua autorização, pastor Laerte, eu quero chamá-los. Você que precisa de oração, você que já não está aguentando mais as lutas e as dificuldades, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Jesus está no controle do barco. Ele está no controle da situação. Ele está entrando com providência na tua vida, na tua casa, na tua família. Coral, receba isso em nome de Jesus Cristo. O Senhor é contigo, Ele está no controle do barco. Obreiros, receba isso em nome de Jesus. O Senhor está no controle do barco. Às vezes não temos motivos para glorificar, mas a gente só geme, a gente só chora. Mas Jesus está dizendo: eu te dou autoridade para botar um fim nessa situação hoje. Pode declarar em nome de Jesus. Ele te capacitou esta noite para dizer: acabou essa tempestade. Erebas, Suribiharabracandarabassuriandarabacandaraia. Estenda suas mãos para cá, por favor, os obreiros. Tem alguém aqui em nosso meio que não é crente, que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma? Faz o sinal com a sua mão para mim, por favor. Todos aqui são crentes. Alguém que está desviado? Então vamos orar, igreja. Senhor Jesus, aqui estão os teus servos. Senhor Jesus, que estão diante de uma situação conflituosa, difícil, muitas vezes difícil de ser encarada, mas
Mas o Senhor está no controle deste barco, da situação financeira, no controle do barco da situação econômica. E eu quero te abençoar esta noite. Eu quero declarar bênção na tua vida. Eu quero declarar a bênção na tua casa. Eu quero declarar nessa noite o fim da tempestade. Eu quero declarar nessa noite vitória sobre a tua vida e dizer: Jesus Cristo está no barco. Abençoe os teus filhos nessa noite. Dê a eles uma noite de sono reparador, e que eles possam sair daqui, Senhor, de posse da sua bênção. Em nome de Jesus Cristo, receba a sua vitória. Você já está com a bênção. É tua. O Senhor te deu nesta noite. Foi maravilhoso você vir aqui e receber aquilo que você estava precisando. Graças a Deus. Maravilhosa. Muito bem. Te agradecemos, pastor Jairo, pela mensagem que Deus te pôs no seu coração para a nossa edificação, nossa estrutura, e saber que Jesus está conosco, está no nosso barco. Amém? Os trabalhos então se seguirão. Amanhã teremos culto à noite. Sábado estudo para os professores da Escola Dominical, e domingo às 8h30 a Escola Dominical, e às 9h15 a Santa Ceia. Amém? Muito bem, nós vamos agora para o nosso lar com a bênção do Senhor. Quem vai orar para conosco vai ser o Dr. Enoque. Venha ministrar esta palavra de oração para nós encerrarmos nosso culto nesta noite. Muito bem, o homem de Deus está sempre junto aqui no ciclo de oração, colaborando, trabalhando para o Senhor em todos os pontos. Agora ele vai ministrar uma palavra de oração para nosso encerramento do culto da noite. Santo e eterno Deus, santificado seja o teu santo, adorado e bendito nome. Estivemos nesse culto maravilhoso, ouvimos a tua palavra. Pai bendito agora, Pai bendito, leva os teus servos a tua casa, livrando de todo mal. Sei com cada um deles. Ó Deus, abençoa nessa noite. Essas bênçãos pedimos, desde já te agradecemos. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a amada igreja e todo o povo de Deus. Diga amém. Amém.